Salve, salve meus amigos e irmãos alvinegros de Passo Fundo. Galera, depois do jogo de ontem, eu faço uma autocrítica a mim mesmo e chego à conclusão que eu fiz uma avaliação errada, tá? Do Renato Paiva. Eu sou um cara esperançoso, eu sempre espero o melhor das coisas, das pessoas. Mas é claro que a gente é humano e a gente às vezes espera algo que a pessoa não tem para oferecer. E no caso do Paiva, depois do jogo de ontem, eu tenho certeza que ele não tem mais nada a oferecer a nós. E aí vem uma outra reflexão. O Paiva, ele não é culpado sozinho do que está acontecendo com o Botafogo esse ano até o momento. E aí a gente tem que concordar, né, com algumas opiniões de que, primeiro, planejamento pífio, tá? Historinha de que a temporada só começava em abril, nós já vamos para maio e a temporada ainda não começou. E não começou por quê? Porque John Textor, o qual eu, tenho o maior apreço e agradeço pra caramba que tirou o Botafogo da falência, que nos deu 2 títulos, um inédito e outro que a gente não ganhava há quase 30 anos. Mas a gente ser grato a uma pessoa não nos torna cegos e nem idiota, né? Uma coisa é ter gratidão, outra coisa é a gente aceitar tudo que essa pessoa faz calado por conta da gratidão. Não. Erros a gente tem que apontar. E eu aponto esses erros. Acho que John Textor errou. John Textor, na verdade, deixou o Botafogo de lado. E o scout, que sempre foi um scout que acertou mais do que errou, esse ano até o momento só errou. Só errou. Errou na escolha do treinador e errou na maioria das contratações que fez, que até agora, sinceramente, não responderam. Acho que dos contratados, o Jair tem correspondido, né? Mas os outros, até agora, não disseram o que veio. E o jogo de ontem, o que nós vimos foi um Botafogo razoavelmente no primeiro tempo, controlando bem as ações, criando oportunidades, mas cria e não faz. E aí, meu irmão, a bola pune, né? Um treinador que não faz leitura de jogo exata, que é orgulhoso, tá? Que não consegue, que não mexe no time na hora que tem que mexer, volta para o segundo tempo com o mesmo time. Matheus Martins, peça inoperante durante todo o primeiro tempo. E ele volta com o Matheus Martins e deixa o Matheus Martins o jogo inteiro. O Matheus Martins sendo -1, tá? Um Botafogo que erra passe demais, passes idiotas o Botafogo erra. E aí eu vi algumas pessoas criticando o David Ricardo. O David Ricardo estava fazendo uma boa partida. Tá? Zagueiro firme, habilidoso, jogando bem. Mas aí ele é expulso por conta de um passe errado do Gregory, um passe simples e o Gregory erra. Vem o lançamento pro Hulk, e aí o cara pro Hulk não entrar na cara do goleiro, ele faz a falta, ele para a jogada e ele é expulso. Eu, sinceramente, não entendi aquela expulsão. Primeiro porque o jogador, o Hulk, não está em direção ao gol. O Hulk está em direção à linha de fundo, ele não está em direção ao gol. Mas são interpretações. O David Ricardo estava jogando bem, mas aí acabou sendo vendido pelo Gregory. E aí você vê jogadores do ano passado que foram jogadores importantíssimos que não estão conseguindo jogar.
E aí você vai me perguntar, por que, Carioca, que eles não estão conseguindo jogar? Eles desaprenderam? Não. Eles não estão conseguindo jogar nesse esquema idiota do Paiva, que é o sistema posicional. Esse time, já falei, torno a repetir, não tem DNA para jogar no sistema posicional. E o Paiva não vai mudar. Por quê? Todo treinador que adota esse sistema, ele como é que eu vou dizer para vocês? Ele é radical nisso aí. Ele não muda. Ele vai continuar insistindo nesse sistema e não vai dar certo. Não vai dar certo. Aí, o pior para mim é você ler algumas notícias de que Paiva, a diretoria respalda o Paiva, está satisfeita e joga a culpa toda em cima dos jogadores. Cara, isso não existe. E aí o Paiva ontem vai para uma coletiva e de novo, ele joga a culpa de tudo para cima dos jogadores. Cara, para mim, eu não tenho nenhuma notícia disso. Eu não posso afirmar, mas é o que eu estou sentindo. É que o Paiva, ele a cada jogo, a cada coletiva, ele perde o grupo. Ele bota a culpa nos jogadores. Ontem, ele teve o desplante de dizer, quando perguntado pelo Elias Manuel e pelo Juan Cruz, de dizer que esses jogadores não estão aptos a jogar no Botafogo nesse momento. Meu amigo, ele diz isso descaradamente, ele não falou dessa forma, mas para quem sabe ler um pingue é letra. Ele simplesmente disse que os jogadores não têm condição de jogar no Botafogo a bola. A diretoria contrata jogadores e o treinador diz que os jogadores não têm condição de jogar no Botafogo. O Juan Cruz, eu acho o péssimo. O Elias Manuel ainda não vi muito tempo dele, então não posso falar nada. Agora, um treinador, um líder, um cara que comanda não pode vir para a imprensa falar isso de jogadores. Ele perde o grupo. Ele tem que assumir a sua culpa, coisa que ele não assume. Ele vai dizer que ele não concorda. Quando perguntado, ele disse que não concorda, né, com essa história de que o Botafogo está vulnerável defensivamente. Todo mundo está vendo isso. Eu, você, a imprensa, todo mundo. Mas o Paiva acha que não, que o Botafogo não está vulnerável defensivamente, na opinião dele. Então, gente, sinceramente, eu acho que o ano de 2025 corre muito risco com o Botafogo na mão desse treinador. Esse cara, ele é egocêntrico, tá? Tem um ego maior do que ele não consegue ter humildade de ver que ele está equivocado e que o sistema dele não está dando certo e que não vai dar. Esses jogadores não se encaixam no sistema que ele quer jogar. E vou lhe dizer mais. Corremos o risco de ser eliminados da Libertadores, porque se não conseguirmos pelo menos um empate lá contra o Estudiantes, que é um time ruim, ou uma vitória, se perdermos, nós estaremos quase com o pé fora da Libertadores, estaremos eliminados da Libertadores. Aí eu quero ver o que a diretoria vai fazer, porque nós sofremos. Agora o John Textor perde dinheiro, ele perde dinheiro. O Botafogo eliminado da Libertadores, ele perde dinheiro, e muito dinheiro. Então, galera, ainda dá para salvar o ano. Mas para salvar o ano, a diretoria tem que ter humildade de assumir os seus erros e dizer: erramos na contratação do Paiva e erramos na contratação de alguns jogadores. Precisa ter essa humildade, coisa que eu acho que não vão ter. Vão insistir com o Paiva ainda e aí só vão acordar quando a vaca tiver ido para o brejo. Espero que eu esteja errado. Agora, chego à conclusão de que a torcida do Botafogo precisa, pessoal que mora no Rio, principalmente as organizadas, né, porque é eles quem fazem isso, precisam se movimentar e ao Lonier de forma pacífica, mas cobrar a diretoria pelos erros cometidos e fazer eles entenderem que Renato Paiva vai nos levar à eliminação da Libertadores. E, pasmem, nós jogamos pela Copa do Brasil contra o Capital. E eu, sinceramente, não estou confiante
Você imagina a gente ser eliminado da Copa do Brasil pelo capital, porque esse time do jeito que está jogando, qualquer um pode nos eliminar. É um jogo feio, é um jogo Botafogo não tem, os jogadores não jogam agrupado, jogam espaçado. Quando o Botafogo perde a bola, o Botafogo não ataca o homem da bola, é muita liberdade para o adversário atacar, e o homem diz que ele não concorda com isso. Então, está comprovado que o Renato Paiva não é treinador para o Botafogo nesse, não é o treinador que o Botafogo precisa para nos levar às vitórias. Acho que Renato Paiva não se sustenta se o Botafogo não for bem na Argentina, e se o Botafogo não for bem contra o Fluminense, Renato Paiva não se sustenta. O Castro está aí. Agora, no final do mês, o Castro fica livre. Será que o Castro pode retornar ao Botafogo? Será que a diretoria está esperando o Castro ficar livre agora no final do mês para poder trocar de treinador? Não sei. Mas, sinceramente, o que eu sei, o que eu não acredito mais é no Renato Paiva. Acho que o erro não é só dele, o erro é de quem o contratou, e o erro maior é de John Textor, que simplesmente não fez o planejamento correto, foi soberbo, foi egoísta, dizendo que a temporada só começava em abril. Portanto, galera, a gente não pode escalar, a gente tem que reclamar, a gente tem sim que fazer as críticas necessárias, porque, como eu falei no começo do vídeo, a gente ser grato a tudo que John Textor fez pelo Botafogo até agora é uma coisa. Agora, a gente não pode simplesmente ser omisso, tá? Quando o encaminhamento dado está errado. Erraram feio. Mas ainda dá tempo de consertar. Mas para isso tem que ter humildade de assumir os erros. Portanto, vamos lá, galera. Então, claro, somos botafoguenses. O Renato Paiva vai continuar. O jogo contra o Estudiante é ele que vai estar comandando. E a gente tem que, mesmo não acreditando, tem que torcer para que o Botafogo passe lá, ganhe do Estudiante, para a gente poder respirar na Libertadores. E quem sabe, ganhando do Estudiante, esses jogadores voltem a ter confiança e possam começar a dar uma virada no brasileiro também. Então, galera, boa segunda para todos, saudações alvinegras e vamos que vamos.